Então, volto a repetir, começo do princípio, é sempre a partir do princípio que as coisas se constroem, não é? Hoje temos uma mesa com um grupo de poetas muito significativo em termos geracionais. Não chegou ainda o Luís Carlos Patraquim, espero que chegue. De qualquer modo, iremos começar pensando como é que a poesia, que é uma área fundamental da literatura moçambicana, que tem antecedentes tão importantes como José Craveirinha, o grande poeta que atravessa, enfim, o período colonial, pós-colonial e que deixa uma herança enormíssima nas novas gerações, de vários modos, através do tratamento, enfim, lexical, de um determinado ritmo, de uma certa oratória. Outro poeta como Rui Knopfli, que com uma postura, não direi mais cosmopolita, mas com outras expectativas em termos de registro discursivo. Virgílio de Lemos, Reinaldo Ferreira, enfim, serão, eu não vou aqui enumerar, porque não sou eu que vou falar, eu vou apenas moderar. No entanto, gostaria de dizer que estão aqui representados, ao meu lado esquerdo está o Armando Artur, que é um poeta que representa a geração da charrua, juntamente com Eduardo White. São duas figuras incontornáveis no período que se inaugura após a independência, que trazem um registro diferente, cada um à sua maneira. O Armando Artur e o Eduardo White são da mesma zona geográfica, amigos, e são duas figuras fundamentais. Eu vou passar e depois farei a apresentação dos outros. Apenas queria dizer que o Mbate Pedro e o Pedro Pereira Lopes representam já uma geração que surge no século XXI, mais ou menos, no século XXI, e que trazem uma apetência simultaneamente não só criativa, mas de preocupação editorial, tanto um como o outro, e que marcam também uma viragem relativamente às gerações anteriores, nomeadamente da charrua e do chipefo, representado pelo Guita Júnior, que esteve cá ontem. E antes de começarmos a sessão, ou no fim, eu vou ler um poema do Guita. Se ele estivesse aqui, teria muito gosto de o chamar para a mesa. Temos depois uma geração mais jovem, representada pelo David Ben, que é um poeta que também sai do registro geográfico da poesia oriunda do Sul, porque se situa no centro. Uma outra área linguística também, uma outra área de ritmo, como eu ia dizer, de ritmo discursivo marcado por outras preocupações. Ele vai falar sobre o que faz, vai nos dizer. E temos, por último, um usurpador da poesia, que é o José Paulo Lobo, que começou a escrever não há muitos anos e que se diz mais um contador de histórias do que um poeta. Eu queria aqui chamar a atenção que eu tinha convidado o Rui Rocha, que é o editor da Alcance, para participar, juntamente com as outras figuras editoriais que estão aqui, uma vez que a Alcance pese embora, enfim, o que tem publicado, às vezes com pequenos problemas de registro editorial,
é, sem dúvida, a editora que mais trabalho fez em publicação de autores da literatura moçambicana, respeitando o trabalho muito meritório e individual de não empresas, mas editoras, no fundo, quase privadas, como é o caso do Mbate Pedro e do Pedro Pereira Lopes. Então, começarei por dar a palavra ao Armando Artur, que representa um primeiro momento na poesia pós-colonial e que deu à sua intervenção o nome Poesia Moçambicana, Inovação e Herança. E vou de imediato passar-lhe a palavra e o microfone. Muito obrigada, Armando Artur, por estares aqui. Muito obrigada mais uma vez, amigos há muito tempo. Muito bom dia a todos. Eu, em primeiro lugar, queria felicitar os organizadores desta conferência e também agradecer pelo convite que me foi endereçado para participar. Faço com uma dor de cotovelo, vamos assim dizer, porque nos últimos anos, nos últimos 10 anos, tenho batido bastante para a realização de uma conferência nacional, em Moçambique, não é? Sobre a literatura moçambicana. Eu acho que realmente chegou o momento de nós sentarmos e refletirmos sobre a nossa literatura, com a participação dos nossos leitores, de modo a aferirmos a quantas é que vamos nesse quesito que é de fazer a literatura moçambicana. Este encontro, esta conferência realiza-se em Lisboa, pela mão, fico satisfeito por isso, de moçambicanos, a partir mesmo da minha querida amiga Ana Bafalda Leite, e também dos moçambicanos, o Lucílio Manjate e de outros da Universidade Eduardo Mondlane. Eu creio que isso não é crítica, mas é um desabafo, né? Eu creio que a Universidade Eduardo Mondlane devia ter tomado a dianteira, organizar isto. Mas acho que não está fora da ideia. Independentemente, portanto, como eu dizia... É só o princípio. O princípio. Pronto, ok. Tudo bem. De modo que eu vou pegar no meu iPad. Preparei aqui. Então, espero que seja para breve. Vai ser. Eu intitulei meu texto de Novas Formulações, Heranças Partilhadas. Vou lê-lo. Portanto, o processo de criação poética é um ato de equilíbrio entre a audácia de explorar novas formas estéticas e a responsabilidade de preservar heranças culturais e históricas. Em Moçambique, onde a poesia se desenvolve num ambiente jovem, moldado por lutas e transformações, emerge uma questão fundamental.
como conceber novas expressões poéticas que respeitem o legado de resistência, identidade e memória coletiva. Na poesia moçambicana, esse legado manifesta-se na capacidade de transformar dores e aspirações em versos que simultaneamente inovam e dialogam com o passado. Assim, a poesia transforma-se num espaço de introspecção, inquietação, inconformismo e mudança, onde o poeta reinterpreta as heranças partilhadas para propor novos caminhos estéticos e sociais. A essência da poesia moçambicana, na minha opinião, claro, reside na sua habilidade de problematizar as realidades interior e exterior, utilizando a estética como ferramenta de reflexão e resistência. Como observa Isabela Lígia Moraes, cito, a literatura, apesar de ter o poder de aliviar temporariamente a nossa sensação de descontinuidade e incompletude, não traz paz ao espírito. Ao contrário, provoca indagações e angústias. Fim de citação. Realmente, a poesia, em particular, não traz respostas definitivas, mas amplifica as incertezas humanas, transformando-as em arte que desafia e mobiliza. Em Moçambique, esse compromisso é uma herança viva, forjada por poetas que usaram a palavra como arma contra a opressão e alicerce na construção da nação. Mesmo nos seus momentos mais lúdicos, a poesia moçambicana carrega um potencial provocador, conectando o indivíduo ao coletivo e o presente às memórias partilhadas. As novas formulações poéticas, portanto, representam um diálogo constante entre inovação estética e a preservação de um legado de luta e identidade. A poesia moçambicana, assim como a própria nação, é jovem, com apenas 50 anos de história independente. Tanto é que os seus precursores, como o prosador Luís Bernardo Uana, ainda são testemunhas vivas da sua formação. Antes da independência, nas palavras de Cravirinha, éramos cidadãos de uma nação que ainda não existia. Durante o período de resistência colonial, a poesia desempenhou um papel crucial ao articular temas universais como o amor, a angústia existencial e a busca por sentido, com a denúncia da opressão colonial. Poetas como Rude Noronha, Noêmia de Souza e o próprio Cravirinha criaram versos que forjaram uma consciência nacionalista e africanista, transformando a poesia num ato de resistência cultural. Eu lembro-me que o presidente Chissano, numa entrevista, terá afirmado que ele próprio havia despertado para a necessidade de libertar o país, lendo um poema da Noêmia de Souza. Isso para ilustrar o quão importante realmente foi e continua sendo a poesia no nosso contexto nacional.
Bom, eu trago um pequeno extrato do poema do Craveirinha, intitulado Eu Sou Carvão, que expressa essa força indomável dessa luta. Eu sou carvão, e tu arrancas-me brutalmente do chão e fazes-me tua mina, patrão. Eu sou carvão e tenho que arder sim, queimar tudo com a força da minha combustão. Estes versos, repletos de metáforas incendiárias, não apenas denunciavam a exploração colonial, mas também inspiravam a luta pela autodeterminação. Essa herança de poesia engajada tornou-se o alicerce das novas formulações poéticas, que continuam a dialogar com a memória da resistência. Durante a luta de libertação nacional, a poesia moçambicana assumiu um papel ainda mais combativo, servindo como instrumento de denúncia e diplomacia. Poetas como Marcelino dos Santos, Armando Guebuza, Jorge Rebelo, Sérgio Vieira utilizaram os seus versos para mobilizar apoios internacionais e unir o povo moçambicano em torno da causa da independência. A poesia de Armando Guebuza, por exemplo, reflete essa união coletiva. As tuas dores, mais as minhas dores, vão estrangular a opressão. O meu sangue, mais o teu sangue, vão regar a vitória. Estes versos, simples, mas poderosos, transformaram a poesia num clamor de solidariedade e esperança, uma herança que ressoa nas gerações posteriores. A poesia de combate, enraizada no contexto da luta armada, estabeleceu um padrão de engajamento que as novas formulações poéticas reinterpretam, adaptando aos desafios contemporâneos. No período pós-independência, a poesia moçambicana enfrentou novas realidades. A guerra civil, a fome, os abusos de poder. A geração dos anos 80 do século XX e o movimento literário Charrua, do qual faço parte, tal como mencionou a minha amiga aqui, marcaram uma ruptura estética, introduzindo formas e conteúdos inovadores que refletiam as dores de um país em reconstrução. Essa geração, imbuída de um forte sentido patriótico, não apenas denunciou os males da época, mas também lançou as sementes daquilo que é poesia contemporânea. Está aqui uma geração, portanto, posterior à geração Charrua, que é iluminada por estas... O poeta Edward White, um dos expoentes desse período, captura a memória dos conflitos com versos que oscilam entre luto e resistência. Cito: os nossos mortos são muitos nossos mortos dentro das valas comuns. E há um enorme pássaro que encanta. E é o pássaro lento do esquecimento. A poesia de Edward White, com a sua linguagem densa e magética, reflete a tensão entre lembrar as tragédias e combater o esquecimento, uma herança que as novas gerações poéticas reelaboram com ousadia estética. Vou citar aqui o Paulo Freire,
que, ao discutir a leitura crítica, oferece uma perspectiva complementar. Ler não é apenas decodificar, palavras, mas compreender o mundo. A leitura crítica do texto e do contexto é o que torna o homem sujeito da sua história. A poesia, portanto, moçambicana, ao convidar a leitura crítica da realidade, capacita o povo a tornar-se agente da sua própria narrativa. As gerações de poetas que se seguiram, herdeiras dessa tradição de rupturas e continuidades, continuam a despertar consciências para causas coletivas, focando na construção de uma identidade nacional em construção, ou seja, em constante evolução. Sangar Okapi, com a sua poesia que entrelaça a memória cultural, tradições orais e modernidade, ilustra essa dinâmica de inovação e herança. Cito, Emakua explica como onda no asfalto. Lembra-nos a casa, a cana, o caniço ou o bambu. Nosso barco encalhado com terra, transportando marítimo o silêncio da ponta da ilha. Aqui, Okapi reinventa a linguagem poética, evocando paisagens e práticas culturais moçambicanas, mas com uma estética contemporânea que ressoa com os desafios do presente. A sua poesia é um exemplo de como as novas formulações poéticas moçambicanas mantêm um diálogo vivo com as heranças culturais, transformando tradições em versos que falam ao futuro. Para terminar, portanto, em jeito de síntese, o processo de escrita poética em Moçambique, embora individual e solitário, está profundamente enraizado nas experiências vividas e testemunhadas, sejam elas pessoais ou coletivas. O poeta moçambicano capta os dilemas existenciais, as realidades sociais e as memórias históricas, processando-as por meio de novas formulações estéticas que sugerem paradigmas renovados e mundos possíveis de serem vividos. Muito obrigado. Como observaram, o Armando Artur não falou da poesia dele. Não é? Como numa atitude que eu direi, não é humildade, mas é uma atitude, no fundo, de resposta a uma provocação que esta mesa redonda trazia. E eu queria dizer que a poesia dele traz uma economia de linguagem e um trabalho de lapidação que desponta a sua subjetividade, que também se espelha na dimensão social. Mas, digamos, o movimento introspectivo da poesia do Armando Artur para essa interiorização da subjetividade contrapõe-se a uma certa expansão da subjetividade que vamos encontrar na poesia do Eduardo White, que tem um ritmo mais oratório, enquanto o Armando, na linha de poetas, vou citar uma apenas como exemplo, digamos, já há vários trabalhos sobre a poesia do Armando, na linha da poesia da Sofia de Melbrenner, por exemplo, provoca uma contenção da respiração poética que leva o leitor, de certa maneira, a desfrutar com uma lentidão muito especial da sua
forma de contemplar a vida e de pensar a sociedade em simultâneo. É um poeta que marca uma geração, o Armando, e juntamente com o Eduardo White. Os dois podem ser lidos em contraponto. É muito interessante, porque são dois movimentos, dois amigos vindos da mesma cidade e que fizeram um percurso em conjunto, mas com movimentos completamente distintos em termos poéticos e em termos de registro. Muito obrigada pela tua intervenção, Armando. E obrigada também pela tua publicação ao longo dos anos e pela forma como, no fundo, foste construindo a tua casa poética, que é importante para as gerações seguintes. Vou passar a palavra. Eu pus primeiro o David, está aqui primeiro o David Ben. Se não se importarem, depois, como são os dois editores, o Pedro e o Mbate Pedro, falariam depois. Eu daria a palavra neste momento ao David Ben, que tem como título Heranças de Pólvora, Confissões de uma suposta geração da paz. Portanto, David Ben representa aqui nesta mesa a geração mais jovem, não é? E traz um registro poético também com oratória, digamos, a poesia dele é uma poesia que precisa de ser lida em voz alta, às vezes até quase cantada, e que evoca outras preocupações e outros ritmos linguísticos que vêm do centro do país. Eu vou passar a palavra ao David Ben, que com uma das suas primeiras obras ganhou logo um prémio muito significativo, que é o Prémio da Imprensa Nacional Casa da Moeda, aqui, que justamente um outro poeta, que é o Pedro Pereira Lopes, acabou de ganhar este ano. Ou seja, a poesia moçambicana está de parabéns, é uma grande poesia, sempre foi. Palmas! Alô? Este funciona. Muito bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a Ana Mafalda pela oportunidade, pela amizade e por tudo, na verdade. E também agradecer a vós pela vossa presença. A minha apresentação não será muito técnica. Na verdade, não será técnica, porque de arte, ou seja, de teoria literária, eu sei patavina. Então, eu trago comigo algumas fotografias que acredito que darão forma e vida ao tema que me propus abordar. E esta primeira fotografia capta, como em todas as outras segundas-feiras, uma mulher a descer do Monte Vumba com o marido. Vão ser projetadas? Não? Serão projetadas aqui. Então, eu dizia, uma mulher a descer do Monte Vumba com o marido, homem alto, magro, cabeludo e estudado. Na carroçaria, trazem algumas toneladas de milho, colhidas na Vista Alegre, o ponto mais próximo do céu. E no sopé da montanha, em Macorreia, já ao anoitecer, descarregam a carga no quintal. E é aí que a rotina se quebra. A mulher insiste que o milho deve ser guardado na despensa, antes que a escuridão se instale. O marido, exausto, retruca que o dia seguinte seria suficiente. Relutante, a mulher enche o cesto e atravessa o pátio em direção à casa. Ele hesita, mas como vocês devem saber, o remorso vence a fadiga e junta-se a ela. Entre sombras e silêncios,
concluem juntos a tarefa, como quem, sem se dar conta, renova este pacto quase invisível da vida conjugal. Depois, a mulher senta-se na sala, exausta, e rompe nela um grito. Segue-se aí o silêncio, mais longo que o primeiro. E 2 horas depois, numa cama sem nome, sob os cuidados da parteira, que por acaso é vizinha do bairro, nascia eu, David Benen, na noite do dia 16 de agosto do longínquo ano de 1993. O país também tentava renascer, um ano depois dos Acordos de Roma, entre escombros, medo e incerteza. As estradas, por exemplo, estavam vazias, a terra desolada, os sortudos regressaram da guerra loucos, alguns incapacitados, outros ainda dormem em campas, dizia eu, desconhecidas, na companhia de estranhos. As mulheres ainda esperam pelo retorno dos maridos, pais, filhos, avós, irmãos. Mas o vazio, nas ruas, ainda persiste. Alguns refizeram a vida, tomaram outras esposas, tiveram outros filhos, mas quando cai a noite e se deitam, é a primeira mulher. São os primeiros filhos que regressam em forma de silhuetas, apontam-lhe os dedos, chamam-lhes nomes que não suportam ouvir, e muitos desses homens acordam em pranto, na calada da noite. E o que se escuta são pedidos de desculpa murmurados à surdidez do tempo. Os outros sonham, noite após noite, com os homens que fuzilaram, com as casas que queimaram, com as famílias que desalojaram. Sonham com as mulheres que violaram, com o sangue que calou o grito e com os deuses, esses deuses cegos e mudos que não acudiram. Mas há também aqueles que, mesmo tendo regressado a casa, não conseguem tocar as suas esposas, porque quando lhes abrem as pernas, deparam-se com a vagina a chorar, a mesma que outrora foi violada por baionetas. E dizem que pertenço à geração da paz, mas eu carrego comigo o pó da pólvora que ainda ressoa no silêncio dos meus pais, desconhecidos e invisíveis na sombra que cobre as ruas. A paz veio, tem dito, e eu não discordo. O trauma ficou. Eu nasci nele. E é nesta semente que germina da aridez que a palavra abraça a metáfora, que a palavra conhece os seus, a poesia. Eu cresci no limbo. Zimbábue na mão esquerda e Moçambique na direita, separados por pilares de cimento e interligados pelas mesmas memórias e mesmos traumas. E neste pedaço do universo, as madrugadas eram iluminadas pelo Nyamatsatsa, a estrela guia, e pelo gado na capoeira a indicar a hora em que os mais velhos saíam para a machamba. Os bois, no curral, sabiam muito bem que as terras esperavam ansiosas pelo corte da charoa. E às 9 da manhã, os moços eram dispensados para a machamba, da machamba. Levavam gado para os verdeados vales na companhia dos amigos. E naquele espaço, o rei era o dono do boi que batia noutros, e só a ele cabiam as mangas mais saborosas. E os meus bois não se distinguiam de mim, eram mansos, e o mundo quase sempre os feria sem piedade. E as meninas, por outro lado, deixavam a machamba às 11 para a cozinha. Chima e peixe seco era o costumeiro. Eu preferia rato assado. O meu pai ensinava-me a fazer armadilhas e ao nascer do sol, nós íamos ver se algum rato se deixar enganar. David, cuidado ao levantar a pedra. Às vezes é a cobra que se deixa prender, dizia o meu pai, acendendo o cigarro. E quando caía a noite, depois do banho no riacho, ao som do luar, o meu pai contava histórias e, magicamente, os mistérios
do mundo, quase todos, cabiam na sua voz. Todas as histórias por ele contadas começavam da mesma forma, mas tinham sempre finais diferentes. Eu acho que aprendi com ele a importância da surpresa, do inesperado, lição que viria a ser fulcral na minha criação poética. E quando nada mais saía da boca dele, vinha a música, os grandes compositores zimbabuianos, Leonard Jakata, Osaya Chipanga, Oliver Mutukudzi, Thomas Mapfumo, Leonard Dembo, Simon Chimbeto, Alec Macheso, só para citar alguns. Havia algo nesses compositores que me chamava a atenção, a acutilância das metáforas, o requinte da palavra e, acima de tudo, o ritmo assente numa tradição que me conhecia profundamente. Eu acho que foi através deles que pensei, pela primeira vez, em escrever poesia. Depois veio a leitura, naturalmente, e com ele este suado ofício da lapidação. Eu acho que eu sou fruto de muitas palavras, de muitas mãos, diria. Umas palpáveis, outras etéreas, mas todas deixaram e ainda deixam marcas em mim. E entre essas mãos, eu gostaria aqui de destacar as mãos dos escritores moçambicanos, que sempre me tocaram de um modo especial. Eu admiro neles esta coisa rara, esta facilidade com que se sentam ao lado dos mais novos, o gesto quase sagrado, portanto, de dar continuidade à palavra. Eu ontem, durante o almoço, eu estava a falar com o Sérgio. Eu dizia para o Sérgio, está a ver, ali está o Patraquim, o Armando Artur, o Umbate, a professora Ana Mafalda. São deuses para nós. Mas estamos aqui numa conversa tão informal, em que eles não me perguntam de onde eu saio, o que eu faço, o que eu trabalho. Aqui eu sou igual a eles. É como se eu estivesse a ser arrebatado, neste caso, ao encontro deste Criador. Eu aprecio muito isto e eu respeito bastante. Eu saí de Manica em 2012, rumo a Maputo, com uma mala e 2 grandes sonhos: ser geocientista por ofício e prosador, talvez poeta por necessidade. Eu queria contar histórias como o meu pai, mas também queria distorcer a linguagem, ser navalha, como os compositores zimbabuianos e os poetas que li na infância. E num desses dias, a Suleimane Kassam, outro grande, depois de várias sessões oficinais, olhou para mim e disse: David, com aquela calma, né, sempre dele, imagina-te nas ruas de Zimpeto a gritar que vendes um cabrito a preço promocional. E os vizinhos saem à rua curiosos e percebem que o teu cabrito é, afinal de contas, um vitelo. É isso que penso da tua prosa. E disse, e foi-se embora com aquela elegância que lhe é característica, né? Como de quem deixa, neste caso, a decisão em brasa na mão dos outros. Fiquei ali, parado, com a frase no tutano. E naquele instante eu soube. Era na poesia que eu iria me entregar por inteiro. E depois, obviamente, veio também a outra suada procura pelo chirlear diferenciado, pela voz única, pela autenticidade e o medo quase inevitável de se desgrudar dos mestres. Como vocês devem saber, os caminhos novos são sempre sombrios, né? Especialmente quando se tem nas mãos fórmulas que parecem imutáveis. E esta procura, a meu ver, é quase sempre uma luta perdida, não é? Porque esses cordões umbilicais que cortamos, tanto na dimensão que cabe nas nossas palmas, eles sempre reaparecem na ponta dos dedos, nos míseros 10 centímetros que vão separar, portanto, o dedo do teclado e também do inconsciente. E cada palavra que me sai para o papel tem sempre a face do mestre que a suturou. E acredito cegamente que a excentricidade do ato vai residir no silêncio, na umidade, no frio que se faz sentir na rua, do outro lado da janela, pela madrugada. E no que concerne
a herança, eu diria que sou um filho pródigo, porque abocanho até o que não me diz respeito. E eu vou construindo esta casa que a professora aqui estava a falar, que alguns de vocês, de certa forma, tiveram a oportunidade de conhecer, e talvez alguns, depois desta apresentação, terão interesse em conhecer a minha casa poética. E trata-se, na verdade, de uma casa com várias faces, feita de tijolos vindos de quase todos os quadrantes do mundo. E eu gostaria, se me permitirem, obviamente, de me concentrar em alguns desses tijolos que considero fundamentais, portanto, na minha construção, na construção da minha casa poética. E o primeiro tijolo contém o poder descritivo de Francis Sponge, o francês, cuja forma se ergue na contemplação pura das coisas simples, sem a intenção, obviamente, de alterá-las e nem sequer interpretá-las, apenas permitindo que se revele como elas são. E o segundo tijolo relembra, portanto, a brutalidade ou a visceralidade com que Dambuzo Marichera, o grande poeta zimbabuiano, costurava o verso. E, acima de tudo, a sua implacável honestidade. Eu amo a honestidade. E há também o tijolo com a cara da guerra de Biafra, né, que silenciou o outro grande poeta nigeriano, Christopher Okegbo, poeta que vai, de certa forma, aproximar o moderno ocidental ao mito africano. E eu tenho um enorme interesse por esse tijolo, porque depois de quase uma década em que eu vivi no Oriente, sempre senti saudades de casa como poeta. E como vocês devem saber, a casa é única e mais do que ninguém, somos nós quem pode dar nome às nossas próprias cicatrizes. E existe também um outro tijolo que quase não sobressai. E trata-se de um tijolo cantado, obsceno, e que se despe da linguagem, portanto, aprumada, perdoe-me pelo termo, das academias. E o seu dono é Allen Ginsberg, da geração Beat, não é? Que me foi apresentado pelo professor Cabrita. Ele sempre tem estado a puxar as minhas orelhas nos últimos 6 anos. E há, por fim, 2 tijolos de casa. Embora talvez a própria casa não os reconheça plenamente como seus filhos, é uma provocação. Eu falo do Ruinófilo e o Deus restante, que deve estar aí. Através da sua natureza quase transparente, serviram-me de periscópio, conduzindo-me ao encontro de outros tijolos que trouxeram densidade, portanto, no meu trabalho. Eu falo, por exemplo, do T.S. Eliot, do Wallace Stevens, a Red Crane e quase todos aqueles modernistas norte-americanos que encontrei tanto no Ruinófilo, como no Patraquim, como este portal, tanto ao seu encontro. E os mestres que aqui cito, ao meu ver, produziram ao longo do tempo, cada um obviamente com as suas peculiaridades, aquilo que sempre chamei de paredes de areia. Sempre que os leio, sinto-me como uma bola de água lançada sobre eles. E eu vou percolando, pelos interstícios, e sei, mais do que ninguém, que não há caminho algum que tenha audácia de me levar de volta, portanto, ao Monte Vumba. E esta percolação entre os graus de areia, entre os versos atemporais, é, na minha ótica, um portal de peregrinação a caminho do antes e do depois, porque trata-se de uma poesia movediça, que não se fixa em nenhum espaço ou tempo. E hoje, só para terminar, dizem que vivemos no tempo da facilidade, da ejaculação precoce. Há um pingo de verdade nisto, não é? Eu seria hipócrita se eu escondesse. Mas também é o tempo em que a palavra passou a pertencer a todos. Temos diante de nós a maior biblioteca do mundo, que é a internet, e ninguém tem o poder de censurar o que lemos. Lemos Charles Bukowski, lemos Harry Miller, porque nos apetece, porque está certo e porque é humano. E
por exemplo, né, nos últimos anos, surgiu uma pequena revolução silenciosa. Nós temos, são clubes de leituras, saraus de poesia, editoras independentes espalhadas por todo o canto do país, e nesses espaços descentralizados não há idade, nem título, nem hierarquia, mas apenas a sede pela palavra. E como resultado, os maiores prêmios da literatura em Moçambique já não são ganhos apenas por autores da grande cidade. Acho que vocês conhecem a grande cidade. Mas são jovens provincianos, entre aspas, que têm trazido esses prêmios para casa. E não é mentira dizer que há novos polos de discussão, de expressão. E eu creio que os mesmos devem ser discutidos, trazidos para dentro das academias, e é urgente dissecar este fenômeno. Porque nós somos intrínsecos, somos introspectivos, e muitas vezes o singular, para nós talvez, é mais importante que o coletivo. Mas quando dois singulares se reconhecem, aí nasce o coletivo. A nossa pequena, grande revolução silenciosa. Se antes escreveram com a guerra em brasa, nós escrevemos em cinza, na incerteza do que delas há de nascer. Muito obrigado. Depois deste belo percurso semi-biográfico e intensamente poético e, no fundo, de revelação de raízes dos tijolos, da admirável expressão poética do David Ben, acho que todos ficámos comovidos e impressionados. É uma das novas vozes. Eu não queria deixar de dizer, e tinha tido essa intenção depois do Armando falar, que a representação da poesia moçambicana é antológica aqui, não é? Nós temos a ambição, Lucílio, de virmos a publicar um livro com as vossas intervenções e pedir aos que não tiveram presencialmente, porque não era possível virem todos, o Álvaro Fausto Taruma, o Sangaro Capi, há um conjunto enorme, apenas 2 exemplos de Eirondina Joshua, outras... O José dos Remédios, que nós que gostaríamos de ter trazido também, um conjunto enorme de escritores e de críticos, não foi possível trazê-los, não é? Mas temos a intenção de fazer um livro e pedir a quem não pôde estar presencialmente que colabore para, no fundo, ser um testemunho desta celebração, mais do que... Eu respeito muito a oralidade, mas a oralidade acaba por ser fugaz quando não é registada. Nós acabamos, nestas mesas redondas, de passar por momentos de audição belíssimos, mas o registro escrito, que se puder acompanhar, é fundamental. Então nós temos essa ambição, fica aqui dito, e fica aqui também expresso que, enfim, se nós tivéssemos podido, teríamos trazido 50 escritores e não 15, não é? Pelo menos 50. E talvez ficássemos ainda, talvez não, quase certeza, em dívida com outros. Então, agora eu vou passar a palavra ao... Quem é que quer começar? Um bate ou Pedro? Um bate, Pedro. Talvez tenha sido uma primeira experiência não só de registro discursivo poético, com esta vocação mais cosmopolita que nós vemos abertamente, por exemplo, no testemunho do David Ben, e simultaneamente completamente entroncada na explosão, no fundo, traumática do momento em que nasce, não é?
isso tudo incorporado. Vamos encontrar no Mbate Pedro um caminho anterior que já começa essa maturação. E, simultaneamente, a preocupação, que eu acho tão bonita, porque eu própria nunca o fiz, mas sempre desejei, desde o meu primeiro livro, que é a preocupação simultaneamente compositiva da edição, de mostrar os outros, um compromisso com a edição de livros de poesia, no caso do Mbate, em especial, que começou por criar uma editora com este nome Índico, não é? Era Índico, foi a primeira editora que publicou quantos livros? Uns 3 ou 4, não foi? Pelo menos 8, pois, desculpa. Ainda existe, pois. Existem os exemplares ou a editora? Os exemplares. A editora ainda existe. Uhum. Então, o próprio nome já de si é uma provocação, vem na sequência, enfim, da publicação dos primeiros livros, A Monção, com o Patraquim. Portanto, essa dimensão índica do país, ou seja, em termos culturais, uma vertente que alia o espaço telúrico ao espaço de outras culturas que o Índico traz consigo. E os livros do Mbate Pedro são livros inaugurais. No princípio do século XXI trazem uma novidade discursiva e trazem essa preocupação singular de publicar os outros, não é? Com um empenho pessoal, não coletivo, não é uma editora ligada ao Estado, no sentido de AEM ou outra instituição estatal, mas são projetos singulares que vêm depois a ser acrescidos de um outro, que é Cavalo do Mar, em que praticamente o poeta se empenha em termos económicos para dar corpo a um projeto. Não sei exatamente o que é que depois o Pedro Pereira Lopes irá dizer, mas há um caminho que estes dois poetas acabam por configurar em termos de criação de espaço para outras vozes e reavaliação do passado através da reedição. Pode passar a palavra, peço desculpa, falo demais. Obrigado. Eu posso falar aí no púlpito? Ok. Eu tenho um problema. Eu, como não tenho a altura do meu amigo Maurício nem do David Ben, falar sentado dá uma estranha sensação de estar a descer para um lugar desconhecido. Então vou ficar aqui. Está a funcionar aqui? Ou... Alô? Ok. Bom dia. Antes de mais, quero agradecer por me terem convidado. Eu estou muito feliz em estar aqui. Obrigado por se terem lembrado de mim. Agora, a professora Ana falou de como é que foi organizado isto e que há pessoas que deviam, colegas que deviam estar aqui, que não estão, por as razões que a gente conhece. Então, é um privilégio, é uma honra estar aqui, eu valorizo muito isso. Quero agradecer, em especial, à poeta e professora Ana Mafalda Leite e também o romancista, escritor e professor Lucínio Majati, também meu amigo. A vida prega-nos certas partidas. Estão ali sentados, e quero cumprimentá-los, no painel. Com exceção do que eu não conheci agora e não sabia que estaria na nossa mesa, mas estão ali sentadas 4 pessoas, 5 seria com o Patriquim, que eu tive a felicidade e a honra de editá-los. E não estou a dizer isto com querer gabar-me disso, antes pelo contrário. Quero apenas dizer que são pessoas que confiaram-me
os seus manuscritos como se tivessem a entregar a mim os seus próprios filhos, não para fazer os ritos iniciais, mas finalizar os ritos. E devo dizer-vos que esta relação, entre, como vocês sabem, entre autor e editor, às vezes não termina muito bem. É como um bom casamento, há sempre a arrancar rabos, mas as coisas... E com eles, sem exceções, as coisas terminaram bem, graças a Deus. De vez em quando havia uma ou outra coisa, terminaram bem e eu quero agradecer. Mas terminaram bem porque eles também são excelentes seres humanos e bons escritores. Chegarei com as árvores, meu amor, ao som do sangue, as catedrais do puro gesto, com um grito e as aves marítimas, dentro das sílabas, ao breve cume da espuma, mãos nas mãos chegarei. Luís Carlos Patriquim, meu mestre, que penso cá de chegar, mas como disse David Bent, está aqui. O nosso amanhecer e a nossa perseverança é como a da erva daninha, que lentamente desponta na pedra nua. Armando Artur. O David Ben colocou-nos aqui um problema na hierarquia celestial literária. Ele diz que eu sou o Deus dele. Okay. Mas o Armando Artur, então, para mim, que está muito acima, quem ele é? Eu comecei a dizer, mas este David Ben está colocado aqui. Mas pronto, são as coisas literárias. Há dias em que o sol perde a memória, as horas fluem viscosas numa dança disforme, e a realidade é um fardo invisível. Pedro Pereira Lopes, meu xará, e um excelente escritor. Prolonga-se o olhar quando a tarde demora, os seus efêmeros brilhos, pela folha caindo lentas. Assim cai o corpo, devagar, apagando-se com a noite. Ana Mafalda Leite, belíssima poeta. Com tantas caras se faz um inferno? Pergunto, minha razão. O inferno é manso, é ríspido. Gente viva, gente morta, carne fresca, carne podre, charuto, cubano. Reverece cigarette, mulher coberta, mulher nua, maeu, nipa, Ford Ranger, caroça de boi, papel limpo, nádica, quase nada. Com quantas coroas se faz o inferno? Dispensa apresentações, falou há bocado David Ben. É uma voz a prestar atenção. Agora, um bocado mais sério. Nos últimos 10 anos, assistimos em Moçambique ao surgimento de um número significativo de pequenas editoras independentes, que têm apresentado interessantes propostas editoriais, contribuindo para a emergência de novas vozes, para o fortalecimento do nosso sistema literário e para a consolidação da sua forte tradição poética. Decorrente da expansão do nosso universo editorial, observamos, por um lado, ao aumento na publicação de livros de literatura, nos seus variados géneros, e, por outro, assiste a uma desconcentração da publicação e edição de livros para outras regiões, como as cidades de Beira, Nampula e Quelimane. Fazendo uso das tecnologias digitais, estas pequenas editoras independentes estão gradualmente a transformar a paisagem da edição do livro no país, erguendo-se contra a hegemonia das editoras do grande mercado, a maior parte delas de capitais europeus e concentradas no negócio lucrativo dos livros e manuais escolares. Os novos atores na cena editorial moçambicana têm o potencial de assegurar que as nossas histórias sejam contadas a partir de uma perspectiva local, onde os próprios moçambicanos têm um maior controle sobre o processo de produção e disseminação de conhecimento, contribuindo assim para a desconstrução de algumas narrativas preconceituosas sobre as literaturas africanas, pois, como bem dizia Chinua Achebe, até que os leões produzam as suas próprias narrativas, a história sobre a caça tenderá sempre a glorificar apenas o caçador. As editoras independentes têm o mérito de terem quebrado a histórica dependência de autores moçambicanos pelas grandes firmas editoriais, continuando assim o sonho iniciado por outros, como por exemplo as editoras Marimbique e Índico, de um dia termos um mercado editorial liderado por moçambicanos. Regra geral, as pequenas editoras são dirigidas por jovens criativos residindo em Moçambique, muitos deles autores e editores ao mesmo tempo, como por exemplo os editores da Galagala Edições e da Ital, seguindo estes a realidade vivenciada em outras geografias africanas. Muitos destes jovens têm a escrita e edição de livros como uma indefectível paixão e usam dos seus próprios recursos para o financiamento dos seus projetos editoriais.
no que concerne ao contributo para a divulgação das obras dos seus autores e formação de leitores. Uma das estratégias editoriais usadas tem sido a organização de pequenos festivais, workshops e a implementação de prémios literários. Outro aspecto digno de menção é o surgimento de pequenas livrarias criadas pelas editoras independentes, aproximando cada vez mais o leitor das obras editadas. Neste aspecto, destaque vão para as editoras Funza, na Beira, e Etal, em Maputo. Ao contrário das editoras tradicionais, as editoras independentes em Moçambique têm tido um cuidado redobrado no acabamento gráfico e revisão linguística dos livros, conferindo uma maior dignidade ao autor, editor e ao leitor. Ainda que a maior parte das editoras independentes em Moçambique sejam geridas por homens, assiste-se gradualmente ao surgimento de um fenómeno novo no nosso mercado editorial, que é a existência pela primeira vez de editoras lideradas por mulheres. Falo, por exemplo, da Matico e Arte, sob a direção da Paulina Chesiane, 3009, da tradutora Sandra Tamel, e Gigi Kawi, nunca consigo dizer bem este nome, Kawi, liderada pela Virgília Feirão, que está aqui. Por outro lado, vemos com satisfação um número cada vez maior de mulheres a publicarem livros nos variados géneros literários. É importante lembrar que as nossas histórias nunca estarão completas se elas forem contadas de um ponto de vista que exclua escritoras mulheres e editoras lideradas por estas. Não obstante o cenário otimista que hoje vivemos, o nosso mercado editorial enferma ainda de importantes desafios estruturais que impedem uma melhor divulgação da nossa rica literatura dentro e fora do país. Dentre as várias barreiras, elenco duas que, a meu ver, me parecem as mais relevantes: a fraca distribuição dos livros fora de Maputo e dos grandes centros urbanos e a limitada tradução das obras dos autores moçambicanos para outros idiomas. Na verdade, a distribuição dos livros num círculo bastante fechado e a barreira linguística são também desafios de outros países africanos. Esta deficiente distribuição do livro não se observa apenas a nível interno, pois ela encontra também expressão na desconexão existente entre os países africanos de língua portuguesa, por um lado, e entre estes e os países africanos de expressão inglesa ou francófona, por outro. Entretanto, a questão da distribuição de livros está intimamente associada a um outro desafio, que é a necessidade de se formarem leitores. A questão que hoje se coloca é: uma vez removidas as barreiras na cadeia de distribuição do livro, iremos colocá-los em mãos de quem, se os tão almejados leitores quase que inexistem para além dos grandes centros urbanos? Constato com profunda preocupação que as autoridades locais têm-se desobrigado das suas responsabilidades na implementação das ações tendentes à formação de leitores, delegando-as às editoras independentes e outras. No entanto, ao mesmo tempo que as editoras moçambicanas têm a dura missão de distribuírem os seus livros aos poucos leitores que existem dentro do país, elas também têm um complexo desafio de divulgarem suas obras em mercados mais amplos, como no Brasil e em Portugal. Este campo está ainda inexplorado, diferentemente das editoras nigerianas e de outras editoras africanas, que ousadamente e de uma forma sustentável vão gerindo delegações das suas editoras no velho continente. O exemplo paradigmático é da editora Cassava Republic Press, gerida pela nigeriana Bibi Bakari Yusuf, que mantém há anos uma sucursal em Londres. Seguem-se outros exemplos encorajadores de pequenas editoras do Zimbábue, Quênia e Uganda, que vão gradualmente aumentando a sua presença física no sistema literário europeu. Agora questiono: o que faz com que os países europeus de expressão inglesa tenham uma maior abertura para acomodar este tipo de iniciativas de editores africanos, quando comparado com Portugal, onde este fenómeno não se observa? Estará este fato meramente associado à força da literatura em língua inglesa, ou poderá também ter a ver com um certo conservadorismo e preconceito que o sistema literário português ainda tem em relação às editoras e autores africanos? A importância de uma maior circulação de livros de escritores moçambicanos editados por editoras moçambicanas no espaço europeu muito provavelmente mitigará a desconfortável situação em que a qualidade gráfica do livro de um autor moçambicano, editado por uma editora portuguesa e colocado a circular em Moçambique, é marcadamente inferior à qualidade gráfica do mesmo título
editado pela mesma editora, mas colocado nas livrarias europeias. Por outro lado, a fraca tradução dos escritores africanos e a deficiente circulação dos livros entre os países africanos faz com que, para se adquirir a obra de um escritor nigeriano, zimbabiano ou outro escritor africano, tenhamos que o fazer através de editoras de livrarias europeias, uma vez que nas livrarias em Moçambique são insignificantes as obras de escritores africanos traduzidas para português. Esta realidade complexa contribui, ao meu ver, para que as editoras africanas tenham uma fraca interação entre elas, devido, sobretudo, à sua excessiva visão eurocentrista sobre a produção e edição do livro. Gostaria agora de partilhar a minha modesta opinião sobre o futuro da edição e publicação de livros em Moçambique e algumas propostas concretas para a agenda da descolonização da indústria do livro. Primeiro, já estou a passar o tempo? Ok. Mas já vou terminar. Primeiro, julgo que o futuro da edição do livro em Moçambique está dependente de uma maior visão panafricanista do mercado editorial e está também intimamente associado à capacidade que as pequenas editoras terão de interagir mais entre si e com as suas congêneres africanas, investindo nas trocas intra-regionais e intracontinentais de obras traduzidas e expondo os seus autores aos milhares de leitores dos países africanos de língua portuguesa e de expressão inglesa, criando assim geografias literárias alternativas. Pois precisamos vencer as barreiras linguísticas e conversamos mais entre nós africanos sem a intermediação do Ocidente. Para isso, é importante termos um maior foco na tradução dos livros de autores moçambicanos para a língua inglesa, pois Moçambique e Angola são autênticas ilhas rodeadas por países cuja língua oficial é o inglês. Neste aspecto, vale a pena realçar as iniciativas implementadas pela editora 3009. Em segundo lugar, um interessante debate linguístico e político impulsionado pelo escritor queniano Ngugi wa Thiong'o sobre a importância dos escritores africanos escreverem nas línguas nacionais para as promoverem e preservarem a memória, história e cultura dos seus povos não está acabado e pode sempre ser revisitado. Por isso, julgo que as pequenas editoras moçambicanas devem ter uma maior atenção ao Moçambique plurilingüe e ao seu contexto sociolinguístico. Isto é, a diversidade linguística que caracteriza o nosso país, onde, por um lado, temos o português, uma língua de origem europeia com o estatuto oficial, e, por outro lado, as línguas banto de Moçambique, sem estatuto oficial e que, de acordo com os preocupantes dados do último censo geral da população, mostram um declínio considerável em termos de número de falantes. Neste aspecto, vale a pena realçar as ações desenvolvidas pela editora Etal, visando a promoção e preservação do Emáqua, uma das 23 ou 25 línguas banto de Moçambique. Por último, as pequenas editoras moçambicanas devem, a meu ver, empenhar-se para saírem do modelo de uma editora sem fins lucrativos para um modelo lucrativo, ainda que em pequena escala, quebrando o ciclo histórico de negócio não lucrativo, que, como têm alertado algumas vozes, retira o valor dos livros dos autores africanos. Esta conferência, vão concordar comigo, já para terminar, vai ficar consagrada como a conferência do namoro. E eu não podia terminar sem homenagear, que é já uma revelação do namoro, homenagear a poesia angolana. A minha formação literária foi feita também a ler autores angolanos, como Arlindo Barbetos, Costa Andrade, Ana Paula Tavares, e a poesia angolana merecidamente teve o Prémio Camões. E eu vou então aqui, porque também por causa da questão do namoro, vou aqui ler um pequeno trecho de um poema que todos vocês conhecem, que é do Viriato da Cruz. Namoro. Mandei-lhe uma carta em papel perfumado e com a letra bonita eu disse ela tinha um sorriso luminoso tão quente e gaiato como o sol de novembro brincando de artista nas acacias floridas, espalhando diamantes na fímbria do mar. E antes que a Ana mande-me sentar, termino por aqui. Muito obrigada, Marcos. Esta mesa está
Então, estava a agradecer a intervenção do Mbate e a dizer que os poetas são sempre provocadores, são anarquistas e trazem novas propostas, o que é excelente, e uma maneira desafiadora relativamente ao status quo. Ainda bem que é assim. Muito obrigada. E espero que, enfim, algumas das questões que foram aqui colocadas venham a ter resultados. Ontem, uma das coisas que foi dita é que isto não fosse mais uma conferência a somar a outra, mas que daqui, disse o Mia Couto, pudessem resultar caminhos também, não é? Houvesse um trabalho. Esperemos que possa ser assim. E agora nós vamos ter o prazer de ouvir presencialmente o Pedro Pereira Lopes, que é um escritor múltiplo, com múltiplas vertentes. Escreve literatura infantil, escreve romance, escreve conto, é um excelente poeta e é um grande editor preocupado com o passado da literatura moçambicana. Tem feito um esforço imenso para trazer obras e autores ao conhecimento das novas gerações, em pequenas edições, com este nome singular de Gala Gala, a sua editora, Gala Gala, tão bonito que é o nome, e o desenhinho gráfico de design. É um homem, aliás, não referiu, o Mbate é médico, o David Ben é engenheiro de Minas e o Pedro Pereira Lopes é professor na área da administração. Não são pessoas de letras, são pessoas que vêm de outras áreas e que têm esta profunda vocação criativa e de renovação. Pedro Pereira Lopes tem inúmeras obras dele. Tem uma obra muito bonita sobre a literatura ensinada às crianças, a literatura moçambicana. Tem várias obras no domínio da literatura infantil-juvenil, muito boas. E é, por assim dizer, um homem com vários ofícios, não é? Com 4 mãos ou 6, não é? Como aquela deusa indiana. Eu vou-lhe passar a palavra. Uma diferença. Bem, na verdade, acho que é um bocado pela coisa de ser professor e claro, o joelho já estava a doer também. Olá a todos, eu sou o Pedro e gostaria, em primeiro lugar, agradecer ao convite, à organização. É a minha primeira vez em Lisboa, em Portugal. Não é? Tenho viajado bastante, na maioria das vezes para o Brasil, e como poeta, como escritor, é a primeira vez em Portugal, e então agradeço bastante a oportunidade. O que é bem caricato, porque já tinha livros publicados em Portugal, tenho 4 livros no Plano Nacional de Leitura em Portugal, mas nunca tinha vindo a Portugal. Enfim, eu gostaria de começar dizendo que eu não sou poeta e dou-me bastante quando dizem que eu sou poeta. Não é? Eu acho que escrevo uns versos meio tropicais, uma coisa meio esquisita, que não sei se aquilo é poesia, não é? E eu prefiro ser chamado de escritor, porque como a professora Ana disse, eu navego e a minha forma de ver a escrita tem a ver com o que eu sinto naquele momento e em como eu faço a leitura interna de mim mesmo e do mundo e a forma mais conveniente de expressá-la. Então, se for em conto, se for em poesia, se for num livro para criança, então, se for aquilo que devo fazer, obviamente será. Então, eu às vezes nem defino quais são as fronteiras e qual é o produto final desta ciência de sentimentos ou de sentido. Então, dói-me bastante quando chamam-me de poeta,
porque eu conheço os poetas propriamente ditos e que fazem o ofício da poesia, como Armando Arturo, como Umbate, como Álvaro Taruma, e eu sei que em nenhum momento eles irão trair a poesia pela prosa ou pelo infanto juvenil. Então, eles são merecidamente os verdadeiros poetas. Bem, tem uma outra coisa que eu achei bem interessante, isto não faz parte da apresentação, né? Que é a coisa dos deuses, né? Porque eu também tinha essa mania de colocar deuses, enfim. Então, numa dessas brincadeiras, na mesa da Emo, em Maputo, eu queria um excerto, um verso do Patraquim, né? Então eu fui lá ter com ele. O velho Patracas. Então, eu terminei um romance agora, há pouco tempo, e tem um título que eu não gostava bastante. E eu queria roubar-te um verso, queria a tua autorização para chamar o romance. O romance em causa é o Mundo Grave, não é? Que é um trecho de um verso de Patraquim, de um poema bastante interessante, que ele conversa com Camões, com Carlos Drummond de Andrade, e o lustro da cidade, enfim. Eu vou assim nele, ô mestre, posso usar o gajo, o mestre qualquer, pá, o Pedro. Eu posso falar a expressão que ele usou, né? O mestre o caralho, pá. Mestre é Jesus e mais ninguém. Mestre, eu guardei muito esta, o mestre é Jesus e mais ninguém. Enfim, eu tentarei ser breve, eu tenho mania de falar muito e acho que é coisa de ser professor, né? Mas eu tentarei ser breve. O que eu gostaria de apresentar tem a ver com parte da minha experiência, de um trabalho que estou a fazer com a professora Sara Jonas, e já devia estar pronto até agora, que é uma antologia, nós chamamos 50 anos de Moçambique e 50 poetas, não é? Que é um levantamento que fizemos, tendo como marco o mapeamento de poetas nascidos e publicados depois de 1975. Então a ideia era reunir, era mapear esses nomes. Claro que, obviamente, por conta desta metodologia, deixamos alguns poetas desta geração que nasceram antes de 75. E depois entro nesses detalhes. E, por fim, numa segunda parte, que tem a ver com o trabalho editorial que tenho feito na Gala Edições. Bem, para começar, em 2022, numa conversa com os finalistas do Prémio Oceanos, em Maputo, a jornalista portuguesa Isabel Lucas questionou o painel sobre o que significava literatura moçambicana. Enquanto os meus dois colegas a descreveram como incerta, em construção e sem identidade, neste caso um corpus difícil de definir, a minha perspectiva, como alguém nascido depois de 1965, era obviamente diferente. Para mim, a literatura moçambicana era aquela que eu conhecia, que eu estudava na escola e aquela que eu produzia. Então, estando de acordo ou não, esta literatura que eu conheço completa pelo menos 50 anos de existência em 2025. Por exemplo, quando o Rui de Noronha diz Kenglekese, quando a Noêmia de Souza pede Let My People Go, quando Craveirinha brada Sou o tambor, quando o Nogar confessa Eu bebeu suruma dos teus olhos, Ana Maria, ou quando Armando Artur impele É urgente içar novos versos. Não se trata de literatura moçambicana? Bem, pelo menos é a minha literatura moçambicana. Embora não seja um debate estritamente necessário hoje, esta discussão evoca a contenda de por volta de 1950 sobre a literatura de e para Moçambique, onde fatores como a educação, a cor da pele e a problemática social determinavam a categorização dos escritores. O poeta moçambicano não europeu, o poeta europeu não moçambicano e o poeta moçambicano propriamente dito, muito provavelmente é que o presidente e poeta Armando Guebuza chamou de moçambicano de gema. Bem, a minha discussão, eu não sou perito de literatura, por mais que eu goste de ler sobre essas teorias e coisas, teve como base a ideia de literatura necessária, não é? Eu depois chamei do verso necessário, que é baseado na obra do historiador de literatura, Russell Hamilton, não é? Que no seu estudo, ele praticamente, como um profeta, ele postula o seguinte, ele diz que, com base no que nós já temos, podemos sustentar que a existência ou produção de uma literatura autenticamente moçambicana no presente e no futuro.
Então, eu sublinho aqui a ideia da literatura autenticamente moçambicana que o Russell propõe para discutir a questão do que é herança, não é? E como esta herança, ela de certa forma se enquadra dentro do projeto ou do mapeamento dos 50 autores nascidos depois de 65, em construção com a professora Sara Jonas. Então, aqui a ideia de herança estará intimamente ligada à ideia de literatura ou verso necessário, que seria, neste caso, o autenticamente moçambicano. Daí que eu prefiro ver isso em duas vertentes. A primeira, a poesia da então chamada nova geração, marcada pela consciência reivindicatória e protestatória, não é? Uma fase que também foi conhecida como moderna poesia moçambicana, então pontuada por Luís Bernardo Uana e composta por figuras como Noémia de Souza, José Craveirinha e Rui Nogar. E a segunda vertente seria a poesia de combate, então funcionalmente atrelada ao projeto da nação, pré- e pós-independência, que tinha a única finalidade ou a finalidade clara de denunciar o colonialismo e galvanizar os leitores para a causa da independência e, posteriormente, para a construção daquilo que nós chamamos de homem novo. Então, neste quadro, a autenticidade literária estaria intrinsecamente ligada à utilidade política imediata da poesia, que é uma premissa necessariamente defendida por Eugênio Lisboa e, atualmente, por Nelson Saúde. Bem, deixa aqui abrir um parênteses, porque o Nelson Saúde, vocês devem conhecê-lo, obviamente, ele não está aqui presente, ele tem defendido a ideia de uma poesia útil, não é? Ou de uma poesia que não seja necessariamente a arte pela arte. Uma poesia como de Nogar ou como Craveirinha. Então, uma poesia não necessariamente política, mas uma poesia engajada para a transformação social, para a denúncia dos problemas da sociedade. Ele tem uma roda de conversa organizada as últimas quintas-feiras do mês, onde vários autores são convidados, e o que tem ficado patente nesses debates é que realmente poesia é esse tipo de poesia e não outro tipo de poesia que, por exemplo, estaria mais ligado às questões íntimas ou de natureza pessoal do sujeito poético. Então, e nessa corrente, obviamente, nós temos, para além do Nogar, temos o Montemate Barnabé e Orlando Mendes, enfim, que vão, de certa forma, fazer parte aqui desta herança, não é? Dentro do escopo do estudo que estamos a organizar a partir de 1975. Ora, o momento a seguir é, para a compreensão deste momento, ou deste ponto, é a geração charrua, não é? E que eu chamo aqui do processo da pós-utopia literária. Bem, a geração charrua ela vai ser o grande ponto de inflexão na tradição poética anterior e que vai surgir com a publicação da revista homônima entre 84 e 1986. Então, este movimento emerge, obviamente, num contexto complexo, caracterizado pela guerra civil, pelo projeto nacionalista, muitas vezes autoritário do Estado Frelimo, que buscava ditar os rumos da cultura. Não é pretenso, mas é o que aconteceu. O grupo vai expressar a intenção de renovar a literatura nacional, demarcando um distanciamento claro do discurso intelectual revolucionário e da retórica da poesia de combate. Ou seja, o que antes era o verso necessário ou a literatura necessária em Hamilton e necessária para a fundação da nação, torna-se, neste momento, no contexto da desilusão pós-independência, uma estética inadequada para descrever as novas contradições internas. Então, há, obviamente, um momento de ruptura, não é? A tradição passa a ser uma nova tradição que vai, de certa forma, ser iniciada por poetas como Miyakoto, Patriquim, Sebastião Alba, Armando Arthur, Eduardo White, Juvenal Buquane, etc. Então, este momento é muito importante para o levantamento que estamos a fazer, porque, tendo em conta o marco temporal, não é? Nós conseguimos identificar 55 novos poetas
ou seja, poetas que efetivamente correspondem ao corte temporal de 50 anos da independência de Moçambique. Desses 55, eu não vou falar de todos aqui, mas eu defini 3 grupos: os nascidos na década de 70, os nascidos na década de 80 e os poetas nascidos na década de 90. Dos poetas nascidos na década de 70, destaca-se Sangaro Cap, Mbate Pedro, Manecas Cândido, Andes Chivang e Rinkel. Da década de 80, nomes como Tânia Tomé, Deusa de África, Irondina Joshua, Álvaro Fastaruma, David Ben, MP Bond e Jeremias F. Jeremias, que são poetas, não é, que, de certa forma, têm uma tradução, uma publicação estrangeira, ou prémios e alguns estudos produzidos sobre a sua obra. E, por fim, poetas nascidos na década 90, que efetivamente começam a publicar a partir dos anos 2015, 2014 até 2020. Bem, existem poetas como Eduardo Kivi, Enia Lipanga, Oscar Fanheiro, Jeconias Mucumbi, Alerto Bia, Mauro Brito e Otildo Justino Guido, entre outros. Propositadamente, há alguns nomes que não foram ou que não fazem parte dessa lista, embora eles façam parte deste momento ou deste movimento de ruptura em relação à herança anterior, marcadamente do período da poesia de combate, que é o caso do Adelino Timóteo, que nasceu em 1970, Sônia Sultuane, 71, Chagas Levene, 71, Elder Fife, 74, e poucos, não mais do que isso. Enfim, para fechar essa parte, eu tenho muito tempo. Mais 5, está bem, pronto, eu fecho já. Até porque não vou me deter muito na parte da edição, porque eu creio que o Mbate fez aqui uma radiografia muito importante. É importante destacar também que, né, nesta nova fase, de certa forma, não é? O que nós fazemos do estudo, e muitos professores têm feito isso, é que não há necessariamente uma ruptura com a geração charrua, com, por exemplo, a chamada minha geração, ou como alguns ousam chamar a geração Cupaluxa, não é? Não há necessariamente um corte em termos de temática, de estilo. Há algum aprofundamento em alguns, digamos, temas e diversificação de estrutura da própria poesia, enfim, da mancha gráfica, mas não há necessariamente um rompimento com a geração chamada charrua. Mas há uns nomes que eu acho essencial apontar, porque elas acabam, de certa forma, por trazer, não é, o feminismo e o lugar da mulher, o social, na poesia moçambicana. A professora Sara Jonas fez um levantamento e diz que Moçambique tem aproximadamente 80 escritoras. Este mapeamento inclui escritoras desde a época de Noêmia de Souza. Então, tirando a época de Noêmia de Souza até 75, muito provavelmente não teremos mais de 5. Mas o mapeamento não envolveu aquelas escritoras ou poetisas que publicaram nos jornais, não é? Ela não fez esse levantamento, que infelizmente não conseguiram publicar em livro. Então, boa parte, obviamente, dessas novas poetisas, não é? Dessas herdeiras da Noêmia, elas nasceram efetivamente depois de 1975. Então, eu só apontei algumas que eu acho que são bastante marcantes para este período, que é o caso da Sônia Sultuane, que nós tiramos pelo fato de não ter nascido em 75 para cá, Tânia Tomé, a Rinkel, a MX, Maria Xavier, que também não faz parte desse grupo, e, por último, a Irondina Joshua. Bem, em relação ao novo mapa editorial, o Mbate fez um recorte extraordinário e essa coisa da edição, para mim, aconteceu acidentalmente, não é? Talvez por ter transmigrado por várias editoras e pela experiência que eu tive com o Mbate é o editor que publica a minha primeira obra, não para crianças, a minha primeira obra para adultos, e também acabava de inaugurar a coleção de prosa. Então eu tenho muito que agradecer e é uma honra, obviamente, estar com o Mbate no mesmo painel.
Então, o recorte que eu faço tem muito a ver com o papel das editoras independentes na publicação especificamente de poesia e não no panorama do livro no geral. É que este fenómeno interessante de surgimento das chamadas editoras independentes, que abrir um parênteses, é que o próprio conceito de editora independente em Moçambique é bastante discutível, não é? Há editores que se consideram independentes, há editores que acham que não são independentes, por vários motivos que não vale a pena aqui mencionar. Mas eu gosto de fazer a comparação do que é editora independente, tendo em conta o papel de três grandes editoras que publicaram nesses últimos 50 anos bastante ou alguma poesia. Então, com força da exclusão, nós teremos o Instituto Nacional do Livro e do Disco, ativo entre 75 e 2019, que publicou poesia, a EMO, que através do seu gabinete técnico publicou poesia nas coleções Timbila e Início, e a imprensa universitária da Universidade Eduardo Mondlane, que em certo momento histórico foi uma das principais editoras a publicar literatura em Moçambique. É de destacar, a professora Ana Mafalda fez menção à Alcance Editoras, que sem dúvida hoje é considerada a maior editora em Moçambique, tanto por conta do seu tempo de produção, não é? A Alcance já tem 18 anos no mercado moçambicano, é considerada a primeira editora propriamente dita moçambicana, fundada por acionistas ou empresários moçambicanos, e eu vou citar aqui Armando Artur, onde ele diz que a Alcance tem estado, indubitavelmente, a contribuir de forma significativa para o enriquecimento do património livresco de Moçambique. Esta citação está no website da Alcance Editores e é atribuída a si, Armando Artur. Então, a Alcance já publicou nomes importantes da poesia moçambicana, desde a sua fundação, como, por exemplo, Eduardo Aite, Calanda Silva, Armando Artur, Sangaro Cap, e da geração dos nascidos na década de 80, Lino Mucuruza, Amoço Mucavele, que está aqui, e Álvaro Facho Taruma, cujo livro foi finalista do Prémio Oceanos, em poesia. Bem, este fenômeno de editoras independentes, eu faço um recorte, não vou falar de todas, mas de três em principal, que surgiram nos últimos 10 anos, não é? E todas elas têm algo em comum. São elas fundadas por escritores, não é? Poetas, prosadores, enfim, geralmente jovens, abrangem, às vezes, alguma diversidade de géneros e têm sempre o cuidado de fazer o livro enquanto objeto. Essas editoras são a Funza, a Cavalo do Mar e, sim, aqui me perdoem o pecado, a Galagala Edições, não é? Bem, e elas, obviamente, se destacam por não só prestigiar a literatura nacional, divulgar novos autores, mas, em especial, por terem livros em finais de prémios internacionais ou de elevado prestígio, não é? A Cavalo do Mar já teve livro, acho que é a única editora moçambicana até agora, com o livro vencedor do Prémio Oceanos, não é? Que é o livro do Patraquim, sim, o Desjustante, sim. As outras já tiveram finalistas, mas, bem, acho que ainda vai demorar um bocadinho. Então, a editora Funza foi fundada em 2016 pelo escritor Denuambir e é considerada hoje a maior editora independente generalista de Moçambique. Eles têm uma editora e funcionam de forma adjacente a uma fundação, uma associação cultural dedicada ou virada à promoção do livro e da leitura, e eles têm conseguido canalizar esforços e desenvolver atividades relativas não só à publicação, mas à dinamização do livro. É interessante aqui o papel da Funza neste novo cenário editorial moçambicano, porque é a primeira editora de vulto, se assim considerarmos, que é situada fora de Maputo e longe da Zona Sul, o que contribui para aquilo que nós chamamos de descentralização e desconcentração da paisagem do livro em Moçambique. Publica poesia através de uma chamada anual, onde autores já publicados, autores novos, podem submeter os seus originais e, com o júri, os livros são publicados no ano seguinte.
A Cavalo do Mar, fundada pelo poeta Mbate Pedro, que está aqui presente, em 2017. Então, este ano completa 10 anos, não é? Para o ano. Ah, sim, para o ano. Bem, se calhar seja melhor ficar aqui as letras e não entrar nas matemáticas, não é? Então, a Cavalo do Mar começou inicialmente a publicar poesia, tanto que em Maputo dizia-se que a Cavalo do Mar era uma editora só de poesia, né? Só publicava poetas, e todos eles poetas muito bons. Mas, claro, ficou patente depois que não era isso, e Mbate iniciou uma coleção de prosa. Se não estou errado, mas Mbate está aqui, a coleção chamava-se Filhos do Vento, é isso? Não, essa é de poesia. Sim, é de poesia. Sim. Então estou certo, estou a falar de poesia. E era co-dirigida pelo professor Antônio Cabrita também, que era um dos editores, não é? E publicou entre vários poetas novos já consagrados, MP Bond, Andy Chivang, Rogério Manjate e o Patriquinho. Bem, por último, e Ana Mafalda, sim. E por último, a Galagala Edições, que é uma editora que nós começamos em 2020, em plena pandemia, não é? E, claro, também me perdoem o pecado, atualmente tem uma das melhores coleções de poesia de Moçambique, né? Bem, tirando a coleção de poesia de Cavalo do Mar, acho que a Galagala tem a melhor coleção de poesia atual. Deixando o marketing de fora, só este ano nós tivemos 3 livros na final do Prémio Miyakoto. Sim, pode. Eu gostaria imenso de que tu pudesses continuar a falar, mas tens mais 5 minutos, porque infelizmente ainda... Não, eu já estou no fim mesmo. Tá bem, mas eu já estou no fim mesmo, tá bem? Tá bem. E, bem, para fechar, a nossa coleção de poesia chama-se Biblioteca de Poesia Rui de Noronha e já tem 24 títulos. E editou entre poetas novos, Ania Lipanga, Pedro Baltazar, Rafael da Câmara, e poetas já reconhecidos como Juvenal Buquana, Armando Artur e Francisco Guita Júnior. Bem, e não se pode deixar de lado nesse recorte o papel da Fundação Fernando Leite Couto também, que tem nas suas coleções novos autores e uma coleção dispersa, alguma poesia publicada, tendo lançado o primeiro livro da Irondina Joshua, lançado Leucote, Japona Joane e a Sônia Sultuan, que eu não vejo aqui, mas pronto. Enfim, e várias outras editoras independentes também têm feito um papel para lançar novas vozes na poesia moçambicana, em especial a Marimbique, do editor Nelson Saúde, a Índico, a Etali, a Colera, a Massinhani, a Mapeta, Vértice e Oleba Edições, etc. Então há muita coisa independente em Moçambique a surgir agora. Bem, só para fechar, ainda assim o cenário não é muito agradável, não é? O último relatório da Unesco sobre o livro e a literacia em Moçambique é bastante alarmante. Eles mencionam, por exemplo, que Moçambique produz cerca de 300 livros por ano, que é muito pouco, não é? Não se atribui o ISBN em Moçambique, nós ainda temos que pedir a Portugal ou ao Brasil. E existe um problema estrutural que, de certa forma, não só impede a circulação da poesia e o reconhecimento das novas vozes, como a circulação do livro como um todo. Entre os diversos problemas, nós temos o problema da distribuição, não existem praticamente distribuidoras de livros em Moçambique. Temos o problema das bibliotecas, que existem aos poucos, a maioria são das universidades, que geralmente não são abertas ao público, não é? As bibliotecas públicas estão cada vez a desaparecer, tanto nos ministérios como as tuteladas pelas direções provinciais de cultura. As livrarias estão a fechar. Nos últimos anos, 2, 3 grandes livrarias, incluindo a Minerva Continental, fechou. Este ano fechou ainda mais uma, não é? Em relação às escolas não têm bibliotecas. O problema parece ser um vício, porque, como diz Angelina Neve, as escolas não têm bibliotecas porque as bibliotecas não têm livros. E não têm livros porque não têm bibliotecas. Então, não sei quando é que vamos começar a ter uma e outra. E, por fim, claro, é impossível falar de livros e da literatura como um direito se não falarmos da pobreza
e, obviamente, da educação que assola o país. O cenário é bom, mas vamos continuar a trabalhar, né? Muito obrigado. Muito obrigada, Pedro Pereira Lopes, por esta excelente continuação da visão panorâmica, bastante detalhista e pormenorizada, que deste do mercado editorial, e penso que é muito útil também a ligação com a questão das livrarias, da escola, educação, bibliotecas, enfim, há um conjunto de questões ligadas ao livro, não é? E os editores têm plena consciência de que o livro é um objeto que precisa de circular, não é? Embora haja já algumas editoras que são só online, não é? Que só têm livros e-books, não é? Em Moçambique, o que é curioso, não é? Que está a desenvolver-se, há mais do que uma, só com publicação de e-books, não é? Então, muito obrigada, está a ser uma mesa excelente, que não podia ser outra coisa, com pessoas como vocês, não é? Poetas, são outra coisa. Então agora temos um usurpador de poesia, que é o José Paulo Lobo, que nos vai falar um pouco do seu percurso e da sua ligação à poesia enquanto contador de histórias, que aliás é uma coisa comum na poesia moçambicana, porque há uma dimensão narrativa que vem da própria oralidade e que vem de uma tradição oratória, narrativa e poética em simultâneo, não é? Porque na oralidade não se distingue poesia da prosa. As duas coisas vêm em conjunto. Passo-te a palavra sim, podes usar o pouco. Eu usurpei este título também, do Usurpador da Poesia, porque o Usurpador da Poesia foi como José Craveirinha se auto-intitulou numa dedicatória ao Miguel Torga, no seu livro Caringana ou a Caringana. Portanto, eu aproveitei e tirei esse título também. Se o poeta maior de Moçambique se intitula Usurpador da Poesia, eu que sou iniciante, o que é que me hei de apelidar? Chamaram-me poeta aqui, eu agradeço o elogio, mas é imerecido. Por isso eu prefiro ser um contador de histórias. Eu, na temática da conferência, eu não podia entrar no tema sem dizer como é que eu apareci. Bom, eu tenho que vos dizer que primeiro fui salvo pelo David Ben, porque ele diz que não percebe patavina de literatura e eu secundo. Então fui salvo por aí. A grande questão, como é que eu chego aqui a este caminho da poesia? É um caminho estranho. Eu comecei, enfim, contacto com a poesia, como muitos de nós, no liceu, com Luís Vaz de Camões e os Lusíadas. E vou confessar que não fiquei nada entusiasmado. Eu tenho que vos dizer, com 14, 15 anos, eu estava mais interessado em livros de ficção científica e em banda desenhada, como é óbvio. Depois, pós-independência, tive o contacto com os Messauros, não sei que foi o Ngolani que se referiu, penso eu, em que houve um ritual coletivo quase, com música e poesia, onde novas vozes se ouviram. Fiquei entusiasmado com algumas. Em simultâneo, tive a sorte, e não aproveitada, infelizmente, de ter o Rui Nogar como visita de casa. E o meu pai dizia-me, olha, este é um poeta. E eu disse, está bem, então. E ele deu-me o poema Chicoembo para ler. E aí disse, bolas, sim senhor, algo que parece extremamente simples,
mas de facto, diz tudo em poucas palavras. Mas não me entusiasmei, como é óbvio, também na poesia. Lia tudo o que me aparece, poesia não muito, mas lia aquilo que eu comecei a ler desde muito cedo, mas não tinha um incentivo particular para escrever. Agora tenho que recorrer aqui a alguns pró-memórias. Uma das questões, é evidente que sendo casado com uma professora de língua portuguesa, ouvia a preparação das aulas dela e ela também fez parte da comissão de textos de Moçambique nos primórdios. Eu sou bastante antigo e ela é um bocadinho mais antiga ainda. Portanto, os primeiros manuais de língua portuguesa foram feitos em Moçambique por professores moçambicanos. E nesses textos, a Olga já estava no Ministério da Educação, está aqui presente, deve-se lembrar que muitas das poesias foram escritas e eu tinha contacto também com essa poesia. Depois, enfim, fui convocado para dar aulas no liceu. Era estudante universitário, com 18 anos, e foi aí também havia saraus de poesia. Portanto, todo esse meu contacto passa por aí. Mas mais concretamente, há duas... É evidente que já falaram aqui dos grandes poetas inspiracionais, o José Craveirinho, a Noémia de Sousa. Com eles eu aprendi que a poesia não é só uma arte literária, é uma arma, é a raiz e a memória. Portanto, isso foi importante. Depois, as outras vozes que apareceram e que me assombram, e que me assombraram, digamos, a minha vida, o Armando Artur, que está aqui, o Eduardo Aito, o Miyakoto, essas vozes eu ouvi-as no Messal. Mas também, confesso, continuo a dizer que eu não escrevi nada. Bem, a única coisa que escrevia, dada aqui em Portugal, dada a minha profissão, eram relatórios da área de consultoria de gestão. Ao contrário de muita gente, eu fui bafejado pela sorte com a pandemia. Porque, primeiro, fecharam as empresas todas, eu não podia trabalhar. Por outro lado, como não podia trabalhar, não podia receber. Estão a ver? Já estou a martelar aqui no microfone. E então, o que é que resolvi cozinhar? Então comecei a cozinhar em casa. Nunca tinha cozinhado também. Comecei a cozinhar e, como vocês veem, eu sou, enfim, sou daqui e dali, ou seja, sou uma confluência entre o Índico, dos dois lados do Índico, e do Atlântico também, dá de estar aqui. Comecei a cozinhar e utilizo especiarias naquilo que cozinho. Eu não sei se foram especiarias, o que é que foi, mas despertaram-me para um surto inspiracional e começaram a aparecer, digamos, vários poemas e contos e crónicas que eu tinha que encontrar algum sítio onde escrever. Rasguei as folhas dos calendários, no verso, nos papéis de cozinha. Mas tenho que vos dizer que o meu primeiro poema foi escrito a 31 de março de 2001. E foi um poema péssimo, posso-vos dizer, mas foi um grito de revolta, um regurgitar de revolta. Eu posso dizer o título. Desculpe, Sr. Presidente, respeitosamente, não estamos atrapalhados, estamos deslocados. Desculpe, Sr. Presidente, respeitosamente, não estamos atrapalhados, estamos decapitados. Bom, eu não vou alongar muito sobre isso, mas foi o ataque que foi desencadeado pelos extremistas islâmicos em Mocimboa da Praia, que me trouxeram esse grito de revolta, se quiserem. Os outros poemas seguidos foram também poemas de raiva, que alguns deles são absolutamente impublicáveis. Enfim, Mas o que é que acontece? Eu não tomei nenhuma decisão de escrever, eu não me sentei à mesa do computador. Foram, talvez um bocado romanticamente, posso dizer que são os espíritos que me visitaram, porque eu cozinhava tarde da noite e lavava os pratos, enfim, isso é uma tarefa que agora os homens se orgulham de fazer. Eu sei fazer tudo, passar a roupa, cozinhar, só não sei fazer uma coisa, que é cozer botões, que é uma chatice. E fazer bainhas. Mas fazer bainhas eu resolvo o problema com um bocado de fita cola por dentro. Mas todo o resto eu faço. Bom, mas estava a lavar a louça e sempre de madrugada. E como vocês sabem, de madrugada o véu entre os mundos se torna mais ténue e permite que os espíritos nos visitem. E são eles que meditam aquilo que escrevo.
é estranho, não é? É esquisito. E não escrevo poesia só. Escrevo aquilo que eles meditam. Poesia, contos, etc. E, exatamente por isso, aquilo que é publicado são livros híbridos, se quiserem, que misturam tudo. Misturam poesia, crónicas, reflexões, contos e imagens também. Podem ser imagens. O primeiro livro tem fotografias do Sérgio Santimano. O segundo tem fotografias, digamos, trabalhadas digitalmente. E o terceiro tem aguarelas. Porque eu acho que uma imagem compete também ao livro. Por isso é que eu digo que eu não sou poeta, sou um contador de histórias, porque eu misturo tudo. Houve alguém que me disse, Pinto Lobo, não deves misturar tudo. Separa, porque pode comprometer, digamos, a coerência do projeto. Eu disse, mas olha, foi ditado assim. Se não tem coerência, eu disse, mas até podem chamar algum nome. Eu disse, eu não tenho problemas com os nomes. Alguém que tem no apelido 2 bichos contraditórios, um pinto e um lobo, tem algum problema em que alguém lhe chame nomes? Nenhum. Bom, mas tudo que eu tenho escrito tem também, enfim, a lapidação aparece por intermédio de um bom amigo que está aqui presente, que é escritor, em que eu massacrei desde 2001 até agora, que é o meu amigo Carmo Vaz, que está aí a tentar passar despercebido, que é é uma enciclopédia de literatura e de música, e que eu tenho esgotado a paciência, mandando-lhe os poemas para ele ler. Bom, todos já falaram, claro que depois comecei a ler, quando isso começou a aparecer, comecei a ler livros, e tive também a sorte de começar a publicar as pequenas coisas no Facebook. E fui ficando amigo do Pedro Pereira Lopes, a quem sigo religiosamente, do Sérgio Raimundo, que está ali, ao fundo, também a tentar passar despercebido, da Virgília Ferrão. A Virgília é quase família, porque um tio dela, infelizmente falecido, foi nosso padrinho de casamento, há alguns anitos, em 1979. Olha, agora a propósito disso, e desculpem variar, uma das coisas que me trouxe este surto inspiracional foi ter escrito poemas de amor para a minha mulher. O que foi ótimo para ela, que depois de 40 e tal anos de casado, finalmente teve direito a alguns poemas de amor. Foram 23. Foram 23 poemas de amor, assim de enxurrada, alguns em inglês. Não faço a mínima ideia porque que os espíritos meditaram em inglês. Bom, talvez porque a minha mãe, a língua materna, seja a inglesa. Bom, mas todas essas vozes que já falei aqui, comecei a lê-las. E também comecei a ler o que eles publicavam, Álvaro Taruma, Francisco Guita Júnior, que muitas vezes tive a sorte, e alguns livros tive a sorte de os comprar, outros trouxeram para aqui, para Portugal. Mas, já agora, vou atalhar isto porque o pessoal acaba por ficar um bocado farto destas coisas. Mas o que eu queria dizer é que todas estas vozes me ensinaram que o exercício poético não é individual. Ele traz consigo rememorações coletivas, como disse o Armando Artur. E eu acho que nós somos herdeiros dessa dupla herança. A leveza e a liberdade da imaginação e o peso da memória que carregamos connosco. Eu também queria dizer que eu comecei a ler, estas redes digitais permitiram que eu lesse outras coisas. Enfim, de jovens que publicam nos seus blogs, nos seus sites, e alguns que eu achei piada, como, eu vou citar um que ninguém vai conhecer, provavelmente, que é o Mel Munguambo e os seus testículos. Não sei se algum conhece. Conhece, ok. Eu estava a falar com o Pedro a dizer que gostava da Enia Lipanga, que achava que escrevia bem. Vão-me perguntar, mas como é que eu sei que a poesia do Mel Munguambo é boa ou não? Eu tenho a minha relação com a poesia, como vocês viram, é
a propósitos cozinhados, é gastronómica. E, portanto, como é que eu sei se uma poesia é boa ou não? É como vocês apreciarem vinho, como é que apreciam vinho? Eu gosto ou não gosto? Não sei se tem notas de canela, com um toque de framboesa. Mas quem é que se lembra de pôr framboesa no vinho? Bem, eu gosto ou não gosto? O que é que eu faço? Olho, como se estivesse a olhar para o copo, verifico se aquilo me traz alguma intenção, provo devagar os vários versos, provo de novo, e se me transmitem emoção, a emoção se gosto ou não gosto, sirvo-me sem moderação. A única coisa que pode acontecer é ficar bêbado de poesia. Mas isso não é problema. Isso. Acho que ninguém terá esse problema. Sim, vou terminar. Aproveito a dica e vou terminar. Numa madrugada escrevi um texto para um amigo, o António Emílio, e que vou dedicar aos verdadeiros poetas que estão aqui presentes e aos outros que não estão presentes. Há encantadores de cavalos e encantadores de cães. Há milenares encantadores de serpentes, mas nenhum como os sussurradores de palavras. Em inglês talvez soou melhor. Word Whisperers. Prefiro sussurradores, mas também poderiam ser apelidados de magos, mestres na arte de transformar a realidade, possuidores da grande sabedoria dos mistérios do mundo. Ou então, mais prosaicamente, laboriosos arquitetos da palavra. Poderosos alquimistas, eles moldam, amansam termos, cruzam e surrealizam novas espécies vocabulares, oralizam escritas, buscam e desenham melodias, desconstroem e grafitam regras gramaticais e poéticas, divertem-se com as palavras como as crianças em seus folguedos, indiferentes ao nosso deslumbramento ou desconforto. Os sussurradores de palavras contam segredos, transportam-nos para outros mundos, outras fantasias. De uma só palavra constroem frases, versos, histórias, contos, romances. Espelham sem rebuços acres realidades. Murmuram suavemente ao nosso ouvido, consegando a nossa mente. Poetizam as respostas mais simples, provocam sentimentos e brutalizam emoções. Inquietam-nos, enternecem-nos, enfeitiçam-nos, fascinam-nos. Eu sou apenas um pastor, guardador de rebanhos de outrem, dos verdadeiros amos da língua, de ovelhas elementares e domesticadas que de vez em quando acordam nos meus pensamentos, pulando sem respeito as cercas do redil. Algumas se estresmalham, se assombram noutras paragens e me fazem persegui-las em madrugadas atormentadas, como esta. Muito obrigado. Muito obrigada. Tivemos uma mesa magnífica.